Olá, meus irmãos, hoje é dia 14 de julho, estamos aí na 15ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Estamos dando início mais uma semana, quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Você também que hoje está passando por aqui, sejam também bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nossas vidas na presença do Senhor e com confiança nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Mateus, do capítulo 10, do 34 e o capítulo 11, o versículo 1. Jesus disse: "Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada." Pedimos ao Senhor que abre o nosso coração, abre também os nossos ouvidos para bem compreender essa palavra que o Senhor veio trazer para nós hoje. Confiamos nessa verdade de fé e depositemos em Deus a nossa esperança, permitindo que Ele transforme as nossas realidades. Colocamos a nossa confiança naquilo que hoje o salmista vai nos dizer, o salmo da missa vai nos dizer: o nosso auxílio está no nome do Senhor. Confiamos plenamente na bondade e na misericórdia do Senhor. E o Evangelho hoje, Jesus vai dizer: não vim trazer paz, mas a espada. Mas essa paz que Jesus nos fala, não é essa paz que o mundo conhece, essa paz que nós conhecemos, que está tudo bem, não há nenhum problema, está tudo em paz. Não é essa paz. Mas é aquela paz, essa paz terrena que nós conhecemos. A paz que Jesus muitas vezes vem nos trazer é aquela paz verdadeira. Não aquela paz que o mundo conhece. Essa paz que Jesus fala, a gente vai ver lá na carta dos Efésios, que São Paulo nos fala que nós defendemos com a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. Então, essa espada que Ele traz para cada um de nós, para lutar contra o pecado, contra o mal deste mundo, é a palavra de Deus. Essa espada que nos prepara para essa luta. E aqui no Evangelho, Jesus vai dizer: eu vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. Meus irmãos, aqui nós precisamos compreender bem que Jesus está colocando. Não é que Jesus queira que isso aconteça de jeito nenhum, não é. Nós temos aí os 10 mandamentos, que o 4º mandamento é honrar pai e mãe. São Paulo, ele nos fala lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 8, São Paulo diz que aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que o infiel. E a gente vê também lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 3, a gente encontra 8 bênçãos que promete para o filho que ama e cuida de seus pais. E lá no capítulo 30 vai falar dos pais que amam e cuidam de seus filhos. Então a gente sabe que a família é uma instituição divina, é a base da sociedade. E Deus, Ele não quer uma guerra dentro da família, não. Mas por causa de Jesus, muitas vezes acontece guerra. Muitas vezes um filho que quer seguir a Deus, ou uma filha, e os pais, os irmãos não aceitam. Rejeita, briga. E muitas vezes é um filho que quer seguir a vocação religiosa, sacerdotal, e os pais não querem. Então, são esse tipo de problema que os familiares muitas vezes se dividem por causa de Jesus. Só que aqui no Evangelho, hoje, a gente encontra essa exigência de Jesus. Aquele que ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno. Porque temos que amar nossos pais muito, mas não mais do que Deus. Porque quem nos criou, foi Deus quem nos criou e entregou o seu Filho único para morrer na cruz, para nos salvar. E nós pertencemos a Ele.
Não podemos amar nossos filhos mais do que Deus. Amemos muito nossos filhos e devemos amar, mas não mais do que Deus. Porque quando Deus chama um filho para uma vocação especial, como religiosa, religioso ou uma vida sacerdotal, os pais têm que entregar seus filhos a Deus com alegria. Claro que os pais têm que checar bem para ver se é uma vocação verdadeira. Se é isso mesmo que o filho ou a filha tem mesmo essa vocação. E os pais têm que entregar a Deus os filhos com muita alegria e rezar muito por essa vocação e ter um coração muito grato a Deus por esse chamado especial. Porque, meus irmãos, nós amamos muito nossos filhos, amamos muito nossos pais, mas não mais do que Deus. Assim como o esposo ama muito a sua esposa, a esposa ama muito o seu esposo, mas em primeiro lugar é Deus. E é aqui que os apóstolos dizem para os doutores da lei: não podemos deixar de amar mais a Deus do que os homens. E depois de Jesus, disse que não toma a sua cruz. Jesus disse: quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Olha que Jesus, ele repete isso várias vezes lá no Evangelho. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, Jesus fala: quem quiser ser meu discípulo, toma cada dia a sua cruz e me siga. Por que Jesus fala toma a sua cruz a cada dia? Porque cada dia nós temos uma cruz. É a cruz do trabalho, muitas vezes é a cruz de uma doença. Então são muitas cruzes que nós precisamos abraçar a cada dia. Precisamos tomar a cruz, não arrastar a cruz, não ficar arrastando a cruz. Carregar a cruz por amor a Jesus. Devemos carregar a nossa cruz. Ele carregou a sua cruz, aonde estava o pecado de toda a humanidade, para nos salvar. Porque Jesus, ele nos salvou pela sua cruz. Mas ele quer a nossa cooperação com ele. Ele carregou o peso do pecado de toda a humanidade sobre a sua cruz, para a nossa salvação. É como São Paulo vai dizer: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. O que falta na paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, que já passou pela sua paixão. Mas o corpo da igreja somos nós, que ainda está vivendo essa paixão aqui. Porque Cristo, ele já ressuscitou e nós ainda não. A ressurreição será plena quando todo o corpo de Cristo estiver ressuscitado. Mas enquanto isso, o corpo de Cristo também sofre a sua paixão em nós. Então, nós completamos a paixão de Cristo. Isso dá sentido ao nosso sofrimento, o nosso sofrimento humano. Porque o sofrimento humano é algo, não pode ser algo vazio, perdido, não. A gente não pode perder uma gota das nossas lágrimas. E sabe como que a gente não perde? Quando a gente oferece as nossas lágrimas, as nossas dores a Deus, para completar o que falta na paixão de Cristo, no seu corpo, que é a igreja. Lá na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, vai dizer que quem procura conservar a sua vida vai perder. É aquilo que hoje o Evangelho também vai nos dizer. O que significa esse conservar a sua vida? É o egoísmo, uma pessoa que só pensa nela, só cuida dela, que não se preocupa com o sofrimento dos outros, não se preocupa em ajudar os outros. Por quê? Aquele que não se preocupa com aquele que está do seu lado, que está sofrendo, ele está guardando a sua vida e cuidando somente da sua vida. Aqui Jesus fala no Evangelho que é preciso perder para ganhar. A primeira coisa é fugir dos pecados. Segundo é fazer o bem na medida da nossa possibilidade.
e seguir a Jesus, evangelizar na medida do possível. Isso é perder a vida e ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Jesus aqui, ele continua dizendo que quem recebe a mim, recebe a quem? A quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Essa é sempre a lógica de Deus. O Pai que envia o Filho que envia a igreja. E envia os discípulos. Por isso Jesus diz, quem vos recebe a mim, recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque a igreja é o braço prolongado de Cristo na história dos homens. Não tem esse negócio de dizer que quer o Cristo, mas não quer a igreja. Por quê? Quem quer o Cristo e não quer a igreja, degola Jesus Cristo. Porque Santo Agostinho, ele dizia que Cristo é a cabeça. E a igreja, ela é o corpo. E nós somos membros deste corpo. Então não tem esse negócio de querer o Cristo, se não querer a igreja. Porque a igreja, ela é o sacramento universal da salvação. Porque sem igreja você não recebe os sacramentos. E pelos sacramentos que nós recebemos a graça de se tornar filhos de Deus, através do nosso batismo. A graça da penitência, que é o sacramento, a confissão, a graça de receber a Eucaristia, o corpo, o sangue de Cristo, que é o remédio que nos alimenta e que sustenta a nossa vida. E aqui no Evangelho, Jesus vai continuar dizendo, quem recebe um profeta por ser profeta, recebe a recompensa de um profeta. Quem recebe um profeta e acredita naquele que vem para anunciar Deus para nós, quando você abre o coração para receber a pregação de um profeta, você recebe a recompensa de um profeta. E quem recebe um justo por ser justo, recebe a recompensa de um justo. O justo é aquele que luta contra o pecado. Todo aquele que luta contra o pecado. Que respeita a justiça, respeita o direito, que acolhe uma pessoa de Deus. Esse recebe a recompensa. E Jesus disse, quem dar ainda que seja um copo de água a um desses, que são meus pequeninos, por ser meus discípulos, não vai ficar sem a recompensa. Não ficará sem a recompensa. Porque quem ajuda aquele que vem evangelizar, que vem trazer a palavra de Deus, aquele que ajuda aqueles que estão fazendo uma boa obra, ou seja, esses então receberá a recompensa. Vai receber a recompensa. E daí quando Jesus acabou de dar todas essas instruções para os seus discípulos, ele partiu, a fim de ensinar e pregar em outra cidade. Jesus, ele não parava. Ele ia de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando o evangelho do reino de Deus. É o que a igreja tem feito nos dias de hoje também. Ela faz isso, levando o evangelho, anunciando o reino de Deus em todas as partes. Rezemos hoje pedindo mais uma vez pelas vocações religiosas, sacerdotais. Rezemos pelos nossos sacerdotes, religioso, religiosa, para que o reino de Deus possa chegar em todos os lugares. E que nós colocamos sempre Ele em primeiro lugar. Te convido a pegar o Evangelho, está em Mateus 10, de 34 e o capítulo 11 e o versículo 1. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faço. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada.
De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem recebe a mim, recebe quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe o justo por ser justo, receberá recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ser meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado início de semana, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.